ele vem nos ensinando, nos instruindo, e a Magda costuma brincar, porque ela fala que ela sempre aprendeu a matemática de trás para frente. Ela fazia uns cálculos lá meio maluco e chegava no resultado. Teve vez do professor, quando viu a resposta na prova, mandar ela resolver para entender como que ela chegou naquela resposta, achando que ela tinha decolado. Ela ia lá fazer os cálculos e chegava no resultado. Aí ela brinca que Deus está fazendo do mesmo jeito que com a gente. Ele está pegando de trás para frente. Porque ele foi com a gente lá em Apocalipse, depois bateu de novo firme ali em Apocalipse para a gente entender algumas coisas. Depois foi para outro canto, para um lado, pro outro, e agora nós estamos lá em Gênesis. E tá difícil sair de Gênesis. A gente vai um pouquinho para frente e volta, vai um pouquinho para frente e volta, porque enquanto tiver coisa ali que a gente não entendeu, ele vai fazendo a gente retornar, esmiuçar, desse jeito que ele está fazendo com a gente. Então, chegou um momento que nós paramos de começar a fazer planos sobre o que falar, sobre o que estudar, sabe? A gente simplesmente se colocou nas mãos dele porque ele vem trazendo ali o que a gente precisa, né? Porque antes a gente queria fazer uma coisa, queria fazer outra, igual a espingarda do Mazarop, como eu falei lá no início. Mas quando a gente entendeu, né, que a gente pediu entendimento, sabedoria, então pronto, agora entregou o caminho nas mãos dele, a vida nas mãos dele. Então agora a gente começou a entender que a gente não precisa se preocupar com nada. Ele vem traçando o nosso caminho, né? Eu cansei de ver histórias, né? As histórias da Bíblia, qualquer uma que alguém for falar, eu conheço. Eu lembro na hora, os detalhes, tudo, porque eu cresci ouvindo essas histórias, né? Lendo a Bíblia, participando das escolas bíblicas dominicais. Só que, gente, a gente tem aprendido de um jeito diferente. A história mesmo de Esaú e Jacó. O jeito que a Magda escutou Deus trazendo para ela o entendimento daquela passagem. Eu nunca escutei ninguém explicar daquele jeito. E tá lá na Bíblia. Não tem nada fora da Bíblia, tá tudo lá. Só que um novo olhar. Deus explicando o que realmente aquela passagem quer dizer. Porque muitas vezes, a maioria das pessoas que a gente vê explicando ali a Bíblia, simplesmente ela foi lá, estudou, fez teologia, tá ali, ela tá tentando dar a interpretação dela, daquele texto. Não tá trazendo ali a inspiração do Espírito Santo, o que realmente aquela passagem quer dizer. E a história de José, por exemplo, a Magda ficou encantada com a história de José. E a forma como ela ouviu Deus explicando também, com outras percepções daquele texto, sabe? Eu também tive alguns downloads também de entendimento de coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, e que está lá na palavra de Deus, sobre Jesus mesmo, como unigênito, depois ele se tornou primogênito, sabe? São coisas que não tem como a gente falar assim, isso é da minha cabeça. Não tem como, gente. Por quê? Porque a gente está lendo a palavra acompanhada por Deus, pelo Espírito Santo. A Magda gosta muito de conversar com Deus, Deus Pai. Desde muito nova, ela falou assim que sempre conversou com Deus Pai. Antes ela nem nunca tinha sido ensinada a conversar com o Espírito Santo. Ela veio ouvir muito do Espírito Santo comigo, sabe? E Jesus, filho de Deus, mas assim, ela nunca teve assim, vou conversar com Jesus. Então, já é uma coisa que vem desde lá de trás. Não que ela não converse, tá? Com o Espírito Santo, com Jesus, mas assim, foi um hábito e ela gosta de falar com Deus Pai, né? E eu amo falar com meu Paizinho Celestial, mas desde muito nova eu também criei o hábito de falar com o Espírito Santo. Porque eu sempre entendi que quando Jesus subiu, ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, né? Para nos consolar. Então, eu sempre conversei bastante com o Espírito Santo, para pedir ajuda com as coisinhas mais simples do dia a dia, para você ter noção. Perdi uma coisinha ali, já quebrei a cabeça procurando, não tô achando de jeito nenhum. Aí, quando eu me dou conta que eu não vou conseguir, eu paro. Falo assim, ô Espírito Santo, me ajuda a lembrar onde que eu coloquei isso. Pronto, e descanso. Não dá um minuto. É como se... como não, gente? Eu tenho certeza que o Espírito Santo faz isso. Eu só não vejo. Mas não tem quando um pai e uma mãe pega na mão do filho e leva lá no lugarzinho para fazer alguma coisa? É assim a sensação que eu tenho é essa. Porque do nada
não passa um minuto, eu vou exatamente onde está, como se eu nunca tivesse esquecido, eu vou lá e pego aquilo que eu estava procurando. É o cuidado de Deus conosco. E não importa se você está conversando no seu momento de intimidade com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, porque eles são, apesar de três pessoas distintas, são um só, em unidade. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles trabalham em conjunto para nos abençoar, para cuidar de cada um de nós, sabe? Então, não importa com quem você vai conversar ali, naquele momento. Importa que você entenda que se você chamar para conversar, ele vai vir. Vai vir te ensinando, vai vir te orientando, vai vir fazendo tudo aquilo que tem feito conosco. E não se preocupe que ele sabe exatamente a forma de se comunicar com você. Ele é Deus. Você acha que ele não vai achar um jeito de se comunicar com você, que você entenda que ele está falando com você? Ele vai falar com você. E aí, gente, ó, resumindo, essa série está terminando. Só tem mais um vídeo para encerrar essa série. Por quê? Porque eu acho que eu já trouxe, né, tudo que é importante para que vocês entendam, né, sobre a intimidade com Deus, e porque também eu quero contar para vocês sobre essas histórias, né, de Jacó, de José, como que eu falei, de uma forma que eu nunca vi ninguém antes falar, né, de Jesus. Eu quero trazer esses conhecimentos para vocês, mas antes disso, vocês precisam entender que sem a intimidade, a gente não consegue entender muita coisa. E outra, se você quer começar a falar de Deus para o próximo, né, seja num canal, como eu estou fazendo aqui, seja com um vizinho, alguém dentro de casa, como eu falei lá no início, você precisa primeiro vivenciar isso. E outra, viveu toda essa intimidade. Ele que vai preparando o momento certo, o jeito certo de falar, como falar, sabe? E aí, se você vai falar de Deus para alguém, qual a primeira coisa que você vai ensinar essa pessoa? Aquilo que eu estou ensinando aqui, que a pessoa primeiro vai ter que buscar intimidade com Deus. Porque somente a intimidade que vai... É como, gente, ó, é como se a mente expandisse, ela abre uma nova realidade que antes estava fechada, sabe? Os olhos da gente se abrem para algo maior. E eu te garanto que é um divisor de águas. É um divisor de águas. Então, quando eu comecei a falar aqui, já estava completando 2 anos, né? Essa série. Já estava completando 2 anos que a Magda tinha começado o momento de intimidade dela com Deus e eu quase 2 anos, porque eu comecei um mês depois. Então, olha para você ver, durante um ano, depois de ter vivido um ano já de intimidade, o segundo ano, foi Deus nos preparando para esse momento, nos preparando. E como tanto eu quanto ela estávamos dedicando à mesma coisa, sempre um download que ela recebia era complementado com um que eu recebia. Senão, teria demorado muito mais. Muito mais. A importância que eu falo em um dos vídeos da série de ter alguém para estudar junto, para buscar junto com você. Porque o progresso é maior, né? E aí, se você quer falar de Deus para alguém com esse mesmo empenho, com essa mesma alegria e com a credibilidade com que a gente fala, primeiro você tem que experimentar. Primeiro você tem que viver tudo isso, né? E a Magda, por exemplo, lá no início, ela quase não conhecia da Bíblia. Trocava os nomes, fazia uma confusão com os nomes ali. E eu vinha falando da Bíblia e ela ficou com muita sede de aprender, muita sede. Eu vinha ensinando ela, explicando as coisas. E ela se engajou de uma forma tão grande, e também porque ela tem mais tempo, ela tem ali mais disponibilidade, até mais garra, vamos dizer assim, porque o temperamento dela é aquela pessoa que quando se interessa por algo vai com unhas e dentes. E eu sou casada, tenho marido, tenho filha para cuidar, pequena, então assim, meu tempo é curto. E ela tá num momento da vida dela que ela tá com o tempo assim bem livre para ela fazer aquilo que lhe interessa. Então, ela começou a buscar ali a fundo, de tal forma que ela já passou como um foguete por mim. Nessa busca, nesse entendimento, de tal forma que
hoje, o que ela tem de conhecimento da Bíblia, ela pode parar com qualquer pessoa, qualquer teólogo, com qualquer pessoa estudada aí para conversar sobre a Bíblia. Ela não deixa a desejar. Tem certeza. Ela não deixa a desejar. E nessa busca dela, Deus levou ela a estudar sobre a origem da vida do ponto de vista científico. Do ponto de vista científico. E foi uma matéria que nunca interessou a ela, ela fala. E olha que o que acontece? A ciência jamais se contrapõe, sabe? Ao que a Bíblia fala. Jamais se contrapõe. E o tanto que ela estudou, minha filha, ela pode sentar com qualquer um aí que tem doutorado, mestrado, para discutir sobre isso. Para discutir sobre isso. E ela está num nível assim tão elevado de estudo, de aprendizado com Deus, que isso tudo só foi possível por causa da intimidade com Ele. Sem essa intimidade, nada disso teria acontecido. Nada disso teria acontecido. Então, primeira coisa, você vai querer falar de Deus? Vá buscar intimidade com Ele. Busca a intimidade, vai começar agora a falar dele? Isso aqui eu nem precisava falar, porque a partir do momento que você começa com intimidade com Ele, Ele já vai te ensinando isso. Mas só para adiantar, primeira coisa que a gente tem que ensinar para as pessoas quando vai começar a falar de Deus, que ela tem que separar momento de qualidade para estar com Deus, para ela conseguir entender a palavra dele. Porque senão, de nada adianta, fica vivendo naquela mesmice, passa uma vida que é cheia de perrengues e se sentindo muitas vezes abandonado. Né? Lembra que eu falei que a gente passa por muitas aflições, mas que o coração fica tranquilo porque a gente entende que Deus está cuidando de tudo. E quando a gente não tem essa profundidade, essa intimidade, a gente se desespera. Se desespera. Então, o próprio Jesus, quando veio para revelar o Pai para nós e para nos ensinar essa intimidade. Quantas vezes tem lá na palavra de Deus falando que Jesus se retirava para conversar com o Pai? Ele ficava em constante ali conversa, intimidade com Deus. Quando ele não estava ali ensinando, discipulando, ele estava no momento retirado conversando com o Pai. Tanto que ele falava que eu vim para fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Aquilo que eu faço é a vontade do meu Pai. Ele veio nos ensinar. Então, como que eu vou fazer diferente? Paulo, quando escreveu a Timóteo, nas cartas ao Timóteo, porque Timóteo era um jovem que ele discipulou ali como um filho na fé. E ele vai instruindo a Timóteo a ensinar de acordo com aquilo que ele tinha ensinado. Então, a Bíblia está repleta de exemplos para que a gente possa seguir. E aí, por que a gente vai fazer diferente? A gente pega só uma parte que interessa e a outra não, né? Hoje em dia, a maioria está pegando só a parte das promessas. Esquece do principal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ele mesmo. E quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Ele mesmo, não faz um monte de coisa aí que essas pessoas andam fazendo. Sabe? Então, a Bíblia, ela é um todo. Você não pode pegar uma parte isolada dela e achar que está tudo certo, não. Na própria palavra de Deus fala que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Então, a gente tem que, primeiro, entender o amor de Deus. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente é agraciado. E entender que para a gente passar alguma coisa para frente, a gente primeiro tem que ter vivido aquilo, a gente tem que ter certeza daquilo, para só então a gente passar para frente. A playlist dessa série está aqui, debaixo do vídeo, de todos os vídeos que eu gravei, sempre deixo a playlist para facilitar a vida de vocês, né? Às vezes você chegou aqui novato no canal, não viu nada ainda para trás, aqui embaixo tem a dessa série, tem de outra também, que eu falo também de intimidade, que também é muito importante, a outra pequenininha tem 4 vídeos, essa, já até perdi as contas de quantos foram, mas está finalizando, na próxima semana vou gravar o último vídeo, então eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração e que vocês entendam que eu estou aqui atestando para vocês que se vocês seguirem esse passo a passo que eu trouxe aqui nessa série, que vou finalizar semana que vem, vai ser um divisor de água na vida de vocês. Vejo vocês na próxima semana, fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar aqui o joinha, o like, uma mensagem. Compartilha para outras pessoas, para que essa palavra chegue cada vez mais longe e que a gente traga um número
maior possível de pessoas para os braços de Jesus, para viver essa intimidade com o Pai. Então, até lá!